Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje as análises feitas pelo economista francês Thomas Piketty, que apontam um retrocesso na distribuição de renda em todo o mundo. No livro Capital do século XXI, Piketty defende a ideia de que o livre mercado não é solução para reduzir a desigualdade social. Segundo o economista, a desigualdade de renda vem aumentando e está próxima dos níveis registrados no final do século XIX, quando as grandes economias eram concentradas e repassadas como herança. Para debater o tema, são nossos convidados o ex-secretário de Política Econômica Luiz Gonzaga Beluso, o ex-economista-chefe da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Roberto Trosser, e no Rio, o professor de Economia Internacional da Universidade Federal, José Carlos de Assis, e também contamos com a colaboração da jornalista Fernanda Balsalobre, que irá selecionar as perguntas enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e, portanto, as perguntas já foram selecionadas. Eu queria só para a gente entender melhor aí as ideias do Piketty, que o Beluso sintetizasse, qual foi a novidade que ele traz para a discussão da economia, Beluso? Bom, em primeiro lugar, você tem um trabalho estatístico, né? Não diria econométrico, porque não é estatístico, né? Com séries longas, né? Ele vem desde o século XVIII, né? Puxa os dados que ele conseguiu manejar. As séries às vezes são incompletas e ele recebeu críticas por isso, mas ele foi obrigado a fazer interpolações, porque como todo o trabalho estatístico exige, né? Com uma série longa. Então ele mostrou, sobretudo, o que interessa mais é exatamente esse período que vai do final do século XIX, começo do século XX, até 1913, antes da Primeira Guerra. Que é o período áureo dessa primeira globalização financeira. É o período da primeira globalização financeira, né? O período onde você tem uma tremenda concentração. Qual é o charme que tem o livro, né? Ele usa a literatura para explicar, né? Ele usa a literatura, ele usa o Balzac, usa a Jane Austen para explicar a visão que os da época tinham sobre esse problema da distribuição da renda e da riqueza, né? E ele faz um trabalho muito proficiente no sentido de mostrar que a partir da Primeira Guerra, por razões diferentes, a partir da Primeira Guerra, e sobretudo, né, ao longo dos anos 30, e aí são as políticas, nos Estados Unidos são as políticas do Rooseveltianas, são as políticas do Roosevelt, né, que forçou a sindicalização, né, que, na verdade, no New Deal tinha um projeto de impedir a queda dos salários para manter o poder de compra, né? Então, você pega os estudos que foram feitos, não só por ele, porque o Piketty não foi o único que fez, né? Tem um outro economista chamado Edward Wolff, que faz isso há anos, né? Publica em artigos, né? E as séries, o estudo das séries bate exatamente com o estudo que o Piketty fez. Se você pegar um outro economista, Thomas Paley, né? O próprio Krugman, né? Todos eles fizeram estudos sobre o chamado período da grande compressão. É o momento em que a distribuição de renda fica mais igualitária, né? E eles trabalham com 1% da população, aqueles que se apropriam da maior parte da renda. Se você olhar a curva, vou fazer uma propaganda aqui, o meu livro, O Capital e Suas Metamorfoses, tem esses gráficos, né? Meu livro foi publicado antes do Piketty. Não é que eu tenha feito nenhum estudo, eu na verdade, usei o estudo feito pelos outros, né? Mostra exatamente que essa polarização na distribuição de renda e de riqueza, ela é retomada a partir dos anos 80, a partir das políticas do Reagan e da Thatcher. Aí, urbi et orbi, a exceção de alguns países, né? Na periferia em geral, que fizeram uma tentativa de remar na contracorrente, né? O grau de, não só as coeficientes de Gini, que medem globalmente, e aí imperfeitamente, na minha opinião, a desigualdade, mas sobretudo a concentração nos extremos, quer dizer, usando 1% da população, né? Que se apropriam. No caso da riqueza, isso ainda é mais grave, não é isso? É mais grave do que no caso da renda, não é? Então, isso que eu queria perguntar. Você tem, em geral, as discussões aqui sobre concentração, não, que vai muito em cima da renda individual. A riqueza, de que maneira que é levantada então, nessas séries? A história da riqueza é interessante até
Eu acho que, eu não sei se o Troster quer falar sobre isso, a história da riqueza é interessante porque o conceito de capital que ele usa é um conceito amplo, né? Ele usa, na verdade, o conceito do conjunto de ativos da economia, não é? Então, são desde os ativos imobiliários até os títulos de riqueza, títulos de dívida, que são de propriedade das pessoas através de fundos ou diretamente, ações, etc. Títulos financeiros e não financeiros. Então, riqueza financeira e riqueza não financeira, né? Então, ele mostra que, nos últimos anos, o que ocorreu foi uma enorme concentração dessa riqueza, o que explica o aumento de poder, né? E, além disso, explica também a maior importância, a importância crescente da herança, né? O sujeito transmite esse. Outro dia eu vi um sujeito dizendo, não, mas isso, o Gregory Mankiw, um economista americano, dizendo, mas isso é assim mesmo, porque isso é que estimula as pessoas a pouparem. É claro, as pessoas que têm mais riqueza poupam mais do que as que têm menos, né? Se você pegar o sujeito que trabalha aqui na frente, né, cuidando dos automóveis, ele vai ter menos capacidade de poupar do que qualquer outro que tem, por exemplo, ações do Banco Itaú, digamos, né, ou de qualquer outro banco. Então, ele vai mostrando como a poupança também tem esse efeito, que é uma coisa que só o Keynes viu. Né? Só o Keynes viu, né? Nenhum outro economista viu. O Keynes viu esse papel da poupança, não que a poupança seja ruim em si mesma, mas ela contribui, à medida que a riqueza se acumula numa economia capitalista, aqueles que têm mais riqueza têm mais capacidade de poupar e, portanto, reforçam esse mecanismo de concentração da renda. Já vi. Troço, quando a gente pega essa questão da renda aí nas últimas décadas e tudo, de que maneira que há essa acumulação que não fica perceptível, digamos, para quem está de fora, por conta dos grandes mecanismos que tem aí, offshore, título. De que maneira que houve essa acumulação aí? Eu explico isso. Posso só fazer um ganchinho com o que ele falou? Só complementando, concordo com tudo que ele falou. Eu acho que o grande mérito do Piketty, quer dizer, ele consolidou tudo que existe sobre, ou quase tudo que existe sobre o tema concentração e crescimento. Quer dizer, tanto a concentração de renda como o crescimento tem muitas variáveis que explicam isso. E ele detalha herança, educação, capital financeiro, propensão a poupar, quer dizer, ele disseca bem o tema. Então, alguém que nunca pegou assim a questão concentração, pegar e ler o livro, vai ter uma boa ideia, vale um curso sobre distribuição e crescimento. Voltando à tua pergunta, o que acontece? Imagine que você tem duas pessoas, o Beluso e você. O Beluso tem muito capital, né? Pode ser capital financeiro. Que não é verdade. Não sabe, bom, é só um exemplo. Tá bom. E o que acontece? Então, ele tem uma taxa de retorno sobre o capital dele. E o resto da economia, quer dizer, os proletários, que somos nós dois, né? Trabalhamos, investimos e temos uma taxa de retorno. Você percebe que se a taxa de retorno dele for sistematicamente maior do que a taxa de retorno da atividade real, o que vai acontecer ao longo do tempo? Isso é insustentável, quer dizer, você não pode sempre o capital financeiro, a riqueza financeira crescer mais do que a real. Você vai ter crises, ou você vai ter... Então, esse tipo de mecanismo, ele descreve muito bem. Né? E como é que você evita isso? Como é que você faz com que as duas taxas sejam as mesmas? Quer dizer, por um lado, você precisa fazer, em última instância, o capital financeiro são pontes entre o presente e o futuro. Tem que ser ponte sólida. Se for larga demais, a ponte vai ficar curta e você não vai conseguir fazer. Então, basicamente, assim, é um raciocínio muito simples. São taxas de retorno das duas atividades. Se as taxas de retorno fossem decrescentes, você sempre voltaria no equilíbrio, mas não é o que está acontecendo. E a segunda coisa que ele faz, o que acontece? O capital financeiro não era tão forte no passado. Então, você tinha uma coisa chamada U de Kuznets, o U invertido. O que era o U invertido?
uma economia começava a crescer, começava a aumentar a concentração, quer dizer, aumentava a renda, aumentava a concentração. E foi um caso raro na economia em que os dados empíricos apareceram antes da explicação teórica, que a curva fazia assim e depois caía. Ele fez o estudo para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E assim, uma curva muito bonita, quer dizer, as curvas dos economistas são sempre mais ou menos. Né? E é com aquela explicação que o Kuznets falava. O que acontece? Você tem vamos só imaginar uma economia... É uma lei de Kuznets, né? Lei de Kuznets, curva de Kuznets. Que ele observava? Uma economia tinha um setor dinâmico. Vamos supor, a economia brasileira começa a produzir muito café. Aí só tem café, né? Aí o setor super demanding aumenta a renda deles, aí depois ele começa a incorporar os setores com menos produtividade e aumenta a produtividade. Como é que você fez isso na Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos? Foi com mais educação, livre mercado, mobilidade, e aí a curva começa a cair. Aí o que Piketty observou? Opa, a curva começa a cair, mas agora está de volta, como o Beluso bem levantou, está começando a concentrar de novo. Quer dizer, a curva fez isso e agora está fazendo isso. E aí ele começa justamente nessa questão da dinâmica da acumulação financeira. Então, uma parcela pequena da população acumula muita riqueza financeira e sem fazer nada vai acumulando riqueza financeira. E aí todas as proposições que ele faz para melhorar isso. Eu queria ir para o Rio de Janeiro com o José Carlos de Assis. Quer dizer, a gente está mostrando aqui essa questão da acumulação financeira como um dos vetores aí do chamado neoliberalismo. Agora, a lógica que se tem por trás disso é que você precisa ter poupança, você precisa ter um conjunto de instrumentais aí para deixar o mercado com regras, que nem as formas de política monetária, cambial. Quer dizer, como que funcionam as teorias, no caso? As teorias, elas vêm para convalidar a expressão de poder político dos diversos grupos ou há uma economia neutra aí que impõe mais sacrifícios para um lado, mais benefícios para o outro, mas no final leva ao desenvolvimento para todos? Dificilmente eu chegaria a uma conclusão dessa. Dificilmente eu chegaria a uma conclusão dessa. O trabalho do Piketty tem uma grande importância em dois níveis. Voluntariamente, quer dizer, ele faz uma série histórica longa, como o Beluso constatou, de uma forma estatística e original, vamos dizer assim. Original pelo tamanho e pela forma de levantamento dos dados. Agora, a coisa que eu acho mais importante é a repercussão desse trabalho, porque aconteceu de uma forma, para ele, completamente não voluntária, que foi a crítica do Financial Times, que queria desacreditar o trabalho e acabou resultando no inverso. Quer dizer, chamou a atenção do mundo inteiro para essa constatação de concentração de renda e de riqueza. Isso realmente foi muito importante. Então, isso teve essa repercussão internacional importante em função de uma crítica completamente sem fundamento, que compara... Os dados do Piketty são dados do imposto de renda. Os dados do Financial Times são de pesquisas de opinião. É claro que os ricos não vão querer falar sobre a sua fortuna voluntariamente, dando em pesquisa de opinião. Então, sempre seria uma coisa mascarada. Então, isso é que eu achei uma coisa realmente importante. Beluso, quando a gente percebe, digamos, vamos pegar o que houve aqui no Brasil nas últimas décadas, com essa preponderância do Banco Central, a importância de você ter articulação de expectativas e tudo, a criação de instrumentos que nem a teoria das expectativas inflacionárias, aí as metas inflacionárias e tudo. De que a maneira como se espraia, digamos, essas verdades absolutas, que é muito similar ao que houve também no tempo do encilhamento, né? De que maneira que se dá essa guerra ideológica e o que a economia prevê para o objetivo final, que é o desenvolvimento e a melhoria da situação de todos aí? Tem vários caminhos, ou esses caminhos acabam sempre sendo atropelados por interesses específicos que acabam condicionando a teoria econômica? Olha,
por coincidência, né, eu vim aqui, nesse longo caminho da minha casa até aqui, né, vim lendo um livro de um economista americano chamado Philip Mirovsky, em que ele cuida exatamente das consequências da crise sobre a teoria econômica. Eu recomendo até a leitura do livro. Ele diz: não se deve desperdiçar uma crise, né? E aí ele começa a mostrar quais são as tendências que surgem em reação à crise, né? Como reação à crise. E ele mostra que, ao contrário do que aconteceu nos anos 30, né, em que o debate, na verdade, incidiu sobre o âmago da teoria econômica convencional, do que o Keynes chamava os clássicos, né? A teoria do equilíbrio geral, e, portanto, as postulações conservadoras daquela época, ou dominantes naquela época, digamos, né? Dessa vez, não houve um movimento no sentido de questionar as bases teóricas. Houve um movimento, mas esse movimento foi simplesmente sufocado, né, pela reação imediata dos setores, na verdade, que estavam encastelados. E isso tem a ver com a estrutura da universidade, por exemplo, americana. Né? Os alunos da FACAMP ou da Unicamp que vão para lá, eles voltam dizendo o seguinte: não há como você vencer aquela barreira. Tanto que você tem alguns movimentos de estudantes de economia, tanto em Manchester, onde você tem um movimento chamado Post-Crash Economics, como os alunos de Harvard, que saíram da aula do Mencken, dizendo que eles não conseguem explicar o que aconteceu. Então está havendo esse movimento de contestação. Porém, né, como as posições conquistadas nas universidades conferem aos professores um prestígio muito grande, além do prestígio, confere dinheiro, porque eles são chamados para dar consultoria aqui, para dar consultoria ali, né? Então, isso dá poder e dá dinheiro. Então, é muito difícil você vencer essa barreira e ter uma discussão. O Soros até está fazendo um movimento pelo instituto dele, tentando rediscutir as bases da teoria econômica, né? Você tem outros centros que estão tentando fazer isso, mas o efeito disso, por exemplo, sobre a discussão na mídia, sobre a discussão hoje no Brasil, é nenhum. Por quê? Porque qualquer discussão sobre política econômica no Brasil, as pessoas te perguntam sobre superávit primário, meta de inflação a meta inflacionária. Superávit primário, metas de inflação e outra coisa, o que é mesmo que eu até esqueço. Que taxa de câmbio. Isso, toda vez é a mesma coisa. Então não tem nenhuma discussão, digamos, mais estrutural. O que está acontecendo no mundo hoje? Todo mundo fala da China, eu leio 500 livros sobre a China por semana, porque a gente tem que ler para onde o mundo está indo, e o eixo está fazendo assim, né? Só não percebe que não quer. Isso não quer dizer que os Estados Unidos vão acabar, né? Porque as pessoas são binárias. Os Estados Unidos vão acabar porque a China não. E além disso, a China tem uma relação com a economia americana, né, muito próxima, né, muito articulada. Então, você precisa discutir as questões estruturais, como o mundo está se movendo. Por exemplo, alguém discute esse acordo que o Brasil está fazendo com os BRICS? E qual é a importância que isso tem para o Brasil? Né? Que você está constituindo um fundo contingente, está fazendo um banco de investimento, o Brasil tem um acordo de swap com a China. Né? Se você entrar no texto da Academia de Ciências ou no site da Academia de Ciências da China, o que tem lá? Né? Tem uma discussão sobre a internacionalização do renminbi, o renminbi ou do yuan, que é a moeda chinesa. Eles estão francamente nessa estratégia de internacionalização e estão buscando, na verdade, não só outras regiões, como a África, o Brasil, né, para se articular, como estão buscando também fazer com que sua moeda passe a ser uma moeda de faturamento, não só nas exportações, mas também logo nas transações financeiras. Então, o sujeito diz, então você está dizendo que o dólar vai acabar. Eu falei, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você tem um movimento parecido com o do final do século XIX, que faz com que a moeda do país industrialmente dominante se transforme numa moeda importante. Isso é um movimento. A história não se repete, mas os ciclos se repetem. Então está difícil porque você não consegue romper essa barreira, né,
do que é considerado, digamos, a discussão macroeconômica hoje. Então, Eu queria ver depois a gente vai falar sobre essa questão dos BRICS com o Zé Carlos no ele segundo gosta bloco desse aí, que negócio de ele BRICS, andou organizando um seminário interessante tudo. Eu queria ver com o Troza, nós já fizemos muitas Posso reuniões. falar sobre ele É antes de sobre você isso mesmo. perguntar? É sobre isso mesmo. Então fala. Não, faz Não? favor. Charme antes da Não, eu beleza. estou dizendo o seguinte, você tem todo esse conjunto de mudanças. Você teve um padrão de análise aqui no meio financeiro aqui, que vigorou, aquele negócio do equilíbrio geral, que você aumenta commodity, reduz o câmbio. Você tinha formas de ver a economia global e a economia brasileira que vigorou até 2008, aí depois dançou mundialmente. Aí. De que maneira que o mercado, os analistas de mercado, eles trabalham, digamos, essas mudanças estruturais? Porque você tem que criar padrões de análise para o sujeito poder chegar na instituição dele e aplicar o padrão e seguir, saber para onde vai o fluxo, o efeito manada, para poder jogar no contrapé e tudo. De que maneira que os analistas estão trabalhando essas mudanças antes de se definir um novo padrão de análise? Então, eu acho que assim, nem sim, nem não, muito pelo contrário, é uma resposta bem, né, pontual. Eu acho que assim, não existe uma maneira, acho que quando todo mundo pensa igual é que ninguém está pensando. Acho que o Beluso foi muito feliz quando ele colocou isso, né? Eu acho que assim, economista é mais ou menos como um cartógrafo, né, que tem que fazer um mapa de uma superfície de uma cidade que está mudando. Alan Pauls escreveu sobre isso, né? Que você está mudando as ruas, está mudando a topografia e você tem que fazer o mapa sobre isso. Eu acho que a gente tem uma sociedade em transformação, então, em momentos de transformação maior, como foi final do século XIX, como está sendo agora começo do século XXI, como foi a Revolução Industrial, impõe mudanças mais rápidas em você olhar. Quer dizer, as mudanças tendenciais são menores e as qualitativas são maiores. Ele mencionou Mankiw, teve um abaixo-assinado dos alunos, assim, falando, faz uma coisa mais real. É muito bonito, está na internet esse abaixo-assinado dos alunos pedindo para fazer essas mudanças. Então, eu acho que tem muitas coisas que se mantêm, algumas análises que são pertinentes, outras coisas você tem que ver o que é diferente. Quer dizer, ele fala sobre internalização da moeda chinesa. Eles, por exemplo, já fizeram com o Brasil um arranjo de compensação em moeda local. O que o Brasil tem com a Argentina, eles, por exemplo, você exporta para a Argentina, hoje quase 90% das exportações e importações são feitas em dólar. Então, o Brasil exporta, por exemplo, papel para a Argentina, vai o papel, o exportador vende em tantos milhões de dólares, ele faz a troca real por dólar e depois o importador argentino faz a troca dólar por peso, paga equivalente. Você agora tem um mecanismo, que agora já tem mais ou menos 5% das transações, que faz? Você exporta e você fatura em reais e já troca por pesos. Você já está fazendo isso com o renminbi também na China, quer dizer, então, qual que é a grande sacada disso? Você, por exemplo, numa crise como a Argentina está vivendo agora, você pode dar créditos em reais, você não corre esse risco de flutuação. Então, eles estão fazendo, quer dizer, o mundo está mudando e você tem que mudar a política econômica, você tem que mudar a maneira de atuar. Quando a gente fala, por exemplo, sobre mercados, que você mencionou antes, mercados, diferentemente que você falou até os neoliberais, liberais, mercados, para funcionarem bem, tem que ter uma boa organização. Por exemplo, o mercado de capitais é um exemplo, quer dizer, está sempre mudando novas regras para quê? Para que ele seja eficiente, transparente, com acesso igual para todos os participantes, estáveis. E a grande falha, assim, volta à tua coisa, é que eles não mudam as regras dos mercados. Então, você tem uma coisa que são chamados equilíbrios perversos, quer dizer, economias aquém do potencial, crises, esse tipo de coisa. Quer dizer, é muito mais falhas em você ver como que está mudando a realidade e você atuar do que na maneira em si de analisar. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalobre, lembrando que o programa foi gravado e as perguntas já encaminhadas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta do Tony, que está em Munique, ele pergunta: por que a grande maioria das discussões sobre o livro de Piketty não revela em primeiro plano o fato de que dados e conclusões da obra retificam e atualizam a leitura marxista da economia e sociedade?
Apesar de não apenas o título ser uma clara alusão à obra marxista, o autor adota uma posição tímida sobre esta relação. Não seria esta uma das principais contribuições da obra de Piketty? Beluso, como especialista. O Piketty, eu sou especialista. Porque todos sabem que eu escrevi um livro sobre Marx, sobre Capital e suas Metamorfoses, com grande honra. Mas o Piketty é irônico. Ele usa o Capital no século XXI, mas ele declara explicitamente, na verdade, que ele não adota o paradigma marxista. Isso não importa, né, para o tema que ele quer tratar. Não tem a menor importância. Né? Ele quer tratar da dinâmica da desigualdade no capitalismo desde o século XVIII até agora. Né? E, independentemente, você pode até... O número de artigos que saíram de crítica dos marxistas ao Piketty, algumas boas, outras mais ou menos, outras péssimas, foi assim, incontável. Né? Só eu recolhi, vou te dizer, eu contei antes de vir para cá, 76 artigos de marxistas e pessoas de esquerda sobre o Piketty. Quase todos concordam que ele é um bom economista, é um economista respeitável, mas aí começam as discussões sobre a explicitação, a explicação do movimento, ou seja, da dinâmica por que isso ocorreu. Né? E isso realmente ele não usa nenhuma categoria marxista, né? Ainda que, do meu ponto de vista, ele faça uma coisa que o Marx faz o tempo inteiro, vai mostrando a metamorfose da riqueza à medida que o capitalismo vai avançando. Né? Porque o Marx é um autor difícil de ler, muito difícil, porque ele constrói a arquitetura que ele erige, né? Que ele constrói, depende da leitura integrada dos 3 volumes. Né? Você não pode ler o primeiro e achar que você leu Marx, nem ler o segundo e achar que você leu Marx. Você tem que ler os 3. E ainda há uma discussão sobre o terceiro, porque o Engels enfiou lá umas coisas. Mas você precisa pegar o espírito da coisa. Né? Se você, na verdade, lê o Marx assim, você vai ver que o Piketty, não é? No fundo, ele reproduz muitas das tendências que o Marx aponta no Capital. Certo? Inclusive o papel do capital fictício. Né? O que é o capital fictício? Né? Quando o Piketty fala no R maior que G, não é? Ou seja, o rendimento do capital é maior do que a taxa de crescimento, o que ele está dizendo? Você, na verdade, está acumulando capital fictício, não é? Em detrimento do G, que é o crescimento da renda e do emprego. Aí a gente pode até introduzir um pouco num sujeito chamado John Maynard Keynes, né? Em que ele fala da eutanásia do rentista. Por que ele fala da eutanásia do rentista? É isso que ele está falando. Porque, na verdade, a valorização dos estoques de riqueza já produzidos, aqueles que representam aquilo que já foi feito, né? É o rastro de riqueza que foi criado a partir da criação de valor, digamos, para usar o Marx, ou seja, da criação de renda e emprego. Né? Você tem títulos de dívida, você tem títulos de propriedade, as ações, né? Você tem fundos, você tem tudo isso, todo esse estoque de riqueza, ele tem um critério de valorização que é chamada valorização fictícia. Né? São as bolhas, fundamentalmente. São bolhas ou são momentos de desvalorização dessa riqueza, mas esse estoque é um problema no capitalismo. Isso está no Marx, está no Piketty, está no Keynes. Né? Então você precisa ler esses autores com grande desapego. Né? Não quer enquadrar o Piketty no Marx assim na marra, porque não vai dar. Mas se você lê o Piketty desse ponto de vista, você vai ver que ele é riquíssimo e ele ajuda você a compreender certas coisas que estão lá e que o Marx não tinha recursos para tratar da maneira que ele tratou. Só para tentar trazer... Você cria um conjunto de ferramentas financeiras, aí novas formas de operação que no fim provocam valorizações em cima do mesmo estoque de bens. Isso. Então você cria uma riqueza que financeira cresce mais depressa do que o estoque de bens. Seria uma inflação dos preços de ativos que, em certo momento... chamada inflação de ativos. Tem que deflacionar. Essa valorização, em certo momento, tem que deflacionar e provar com as crises, como nós observamos. Bom, vamos para o primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje as ideias do economista francês Thomas Piketty, contidas no livro Capital do século XXI. São nossos convidados o ex-secretário de Política Econômica Luiz Gonzaga Beluso, o ex-economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos Roberto Trosser e o professor de Economia Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Carlos de Assis. Nesse segundo bloco, vamos continuar falando da concentração de riquezas e suas consequências sobre o modelo de desenvolvimento. Zé Carlos, eu queria ver com você essa questão da legitimação, digamos, das políticas de concentração de renda com o argumento de que elas levam a um desenvolvimento que acabam todos sendo beneficiados. De que maneira que você vê esse tipo de legitimação? Como o Beluso diz, quer dizer, ela está dentro da dinâmica do capitalismo, né? Essa concentração de renda. Eu acho que a diferença que tem desse ciclo recente de alta concentração em relação ao que aconteceu no período do velho liberalismo é que naquele período anterior, né, até os anos 30, aparecia uma justificativa do que já tinha acontecido. Quer dizer, aconteceu a concentração e a ideologia trabalhava no sentido de justificar a concentração. O que eu vejo de novidade nesse ciclo atual, né, que veio dos anos 70 para cá, sobretudo, é que há uma política, né, justificada ideologicamente, deliberada pela concentração da riqueza. Na ideia de que, antigamente, era a ideia de que era uma premiação da competência, uma coisa desse tipo. Agora não, quer dizer, é a ideia de que, né, a riqueza é boa para a economia, quer dizer, à medida que as pessoas se enriquecem, elas investem mais, portanto geram mais emprego, geram mais renda. Né? Toda essa linguagem da época da Thatcher e do Reagan para cá. Então, você abriu as portas para a concentração de renda de uma forma nunca vista na história, porque ela foi justificada ideologicamente. Né? Isso aí, e no fundo, quer dizer, o que é o neoliberalismo? A não ser isso, quer dizer, uma justificação ex ante da concentração de riqueza. E, sobretudo, por um caminho da redução do imposto. Né? No fundo, quando se diz assim, Estado mínimo, o que significa Estado mínimo? Seria a necessidade de ter menos imposto. Né? Menos imposto em favor de quem? Em favor dos ricos, em favor da concentração de riqueza. Né? Isso aconteceu, continua acontecendo, generalizadamente. Né? Por isso que eu volto a dizer, quer dizer, a importância desse livro do Piketty, que não tem grande novidade do ponto de vista teórico, né? Tem alguma novidade do ponto de vista prático, é justamente de mostrar, né, esse processo de concentração acelerada nos últimos anos, muito, né, em função de uma política deliberada de concentração, que é a grande novidade que eu vejo disso aí. Quer dizer, ele não fala isso, mas no fundo, a gente vê, acompanhando a política e acompanhando os movimentos ideológicos do capitalismo nessas últimas 4 décadas, você vai ver que o que aconteceu foi isso, quer dizer, foi uma pregação ideológica deliberada em favor da concentração de riqueza. Eu quero ver com o Beluso. Beluso, durante muito tempo aí, a América Latina criou alternativas de desenvolvimento através da CEPAL e tudo, propondo a industrialização como um fator de crescimento, desenvolvimento. Mas essa industrialização se mostrou também concentradora de renda. Levou os países a um outro patamar, mas foi concentradora de renda. Nessas fases em que o país muda de patamar, a concentração de renda é inevitável? E quando que ela tem que ser minorada sem, digamos, interromper, digamos, esse processo de investimento, de desenvolvimento? Inevitável eu não diria, mas o Brasil chegou, digamos, tarde às políticas sociais. Nós chegamos às políticas sociais, é claro que em 42 você teve a lei trabalhista, né? A CLT, né? Criação pelo Getúlio, né? Para proteger quem? Para proteger o proletariado urbano, não é? Foi isso que foi criada a lei trabalhista. Quer dizer, na verdade, era uma resposta à industrialização brasileira para dar um mínimo de condições de defesa para os assalariados. Mas o pessoal que estava no campo demorou muito tempo para chegar a ter uma previdência rural. Não é? Isso até foi os militares que começaram. Não é? Nós não podemos esquecer que isso foi tudo consolidado na Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, de fato, como disse
O meu velho amigo Ulisses Guimarães foi uma Constituição cidadã. Foi um acidente de percurso Foi um acidente de extraordinário, percurso extraordinário. Isso, tem várias coisas que precisam ser reforçadas ali, mas aquilo é uma Constituição cidadã. Quer dizer, o Brasil chegou, pelo menos no texto da Constituição, o Brasil chegou à modernidade, né? Então, há esse conjunto de instituições que protegem o cidadão contra os azares, os acidentes de mercado, né? Às vezes as pessoas opõem assim, olha, e muitos marxistas fazem isso, né? Supondo que você pode suprimir o mercado. Você não pode suprimir o mercado, né? Você pode, veja os chineses suprimiram o mercado? Não, os chineses controlam aquilo, o Estado chinês controla aquilo que é crucial e o resto é o jogo do mercado, né? Isso é uma visão tosca do marxismo, do meu ponto de vista, né? Tosca. O que você precisa é criar instituições, na verdade, que avancem no sentido da democratização da economia e das decisões econômicas, né? Se você pegar o Marx lá, o original, né? O jovem, né? Ele está o tempo inteiro falando disso. E no Capital ele fala o tempo inteiro também disso, né? De você criar o homem autônomo, o homem capaz de decidir o seu destino, o homem, o indivíduo. Eu nunca vi um sujeito que tivesse tanta predileção pelo indivíduo como o Marx, o indivíduo livre, né? Isso é uma coisa que está na história. Então, a construção dessas instituições é fundamental e nós chegamos tarde nisso, como todos os países da América Latina, à exceção, talvez, do Uruguai, que criou um estado do bem-estar com grande antecedência, né? Os outros países, na verdade, deixaram essa questão fundamentalmente de fora, né? E nós estamos entrando nesse debate agora, né? E aí isso é que está imantando, está, na verdade, polarizando as opiniões nesse momento. No fundo, é isso que está polarizando as opiniões Mas daí nesse a gente momento. tem, só para pegar o caso brasileiro, depois eu vou passar para o troço, a gente tem hoje uma situação de melhoria de renda, melhoria de consumo interno, e você não teve uma melhoria da produtividade. E a questão da produtividade está diretamente ligada à questão do nível dos salários também. Então isso acaba provocando problemas aí com competição com outros países. Então, até que ponto que você... Perfeito. Qual é o espaço para você equilibrar isso? Você está levantando uma questão importante, que é a seguinte, né? Na verdade, o Brasil abriu-se para o Brasil um espaço para você fazer essas políticas de redistribuição, porém, na verdade, isso se fez com alguns percalços, com alguns prejuízos. Por exemplo, nós deixamos a taxa de câmbio valorizar. Então, isso está causando um prejuízo visível para a indústria brasileira. Você olha o desempenho da indústria, você vê que ela, na verdade, está encolhendo, né? Está sofrendo um prejuízo importante. Portanto, essa é uma política, é uma questão, digamos, de longo prazo, porque não é uma questão de curto prazo, de política de curto prazo, é uma questão de longo prazo. Você quer ou não quer ter uma indústria articulada com o movimento da economia mundial? Hoje você tem a formação das cadeias globais. Onde é que o Brasil está se encaixando, né? Não é que o Brasil está numa condição desesperada, o Brasil tem horizontes. Mas isso é preciso que a política econômica faça. O mercado sozinho não vai fazer. Então é preciso que você tenha estratégia. Vamos pegar o caso da China. Até recomendo a leitura de um livro chamado One Hour China, né? É um livro pequeno que você lê em 1 hora e que mostra qual é a estratégia chinesa. É a infraestrutura, as escalas de produção e o setor financeiro. Como funcionam integradamente essas coisas, né? É uma estratégia. E essa estratégia é respondida pelo setor privado, que está integrado a esse movimento. Então, daí eu quero ver com o troço é o seguinte, houve uma grande acumulação de riqueza no Brasil nos últimos anos, o clube dos bilionários, aí conhecidos e não conhecidos, aumentou. Você tem um mercado de capitais aqui maduro, organizado, com regras e tudo. Você tem uma necessidade de grandes obras de infraestrutura, você tem as startups que estão surgindo. O que segura esse grande capital para vir para a economia real? Eu acho que, assim, a primeira coisa, assim, você tem as ferramentas, você tem o material, mas você não faz a ponte entre os dois. Isso. Eu acho que, assim, aquilo que a gente está falando, que às vezes você tem equilíbrios perversos, quer dizer, não é uma questão de ser liberal ou não liberal, Estado mínimo ou máximo, Estado eficiente. Você mencionou Getúlio, muito bom. Eu acho que Getúlio, o que foi Getúlio? Para mim foi assim, um dos grandes estadistas, né, brasileiros que pensou o futuro. Quer dizer,
por a época dele, ele fez reformas. A lei cambial que a gente tem agora da época dele, a lei trabalhista, como o Beluso mencionou, a infraestrutura, toda essa ideia de federações, confederações, quer dizer, e falta um pouquinho, quer dizer, a gente não pensa... Quer dizer, nos dois, eu estou vendo que os dois concordam que o problema da articulação tem que ser da política econômica para fazer da criação de instituições. Não é só instituições, porque eu acho que assim, você tem instituições, às vezes as instituições falham, às vezes você tem que ver que instituições são condições necessárias, é uma condição necessária, fundamental, mas não suficiente, quer dizer, um pouquinho, para onde que vai o Brasil? Ninguém sabe isso. Na época, ele mencionou os militares, na época eles escreveram Brasil 2000, Brasil 2001, aquela visão de futuro do Brasil. Hoje, que a sociedade mudou tanto, quer dizer, está todo mundo pensando na Agora você vê o que a falta de democracia faz, que eles não levaram em conta um ponto central, que é o fator humano, que é o ponto central em qualquer projeto de desenvolvimento também. Eu não sei, assim, eu acho que também essa generalização, né, quer dizer, teoricamente, pelo menos, militares são os que deviam zelar pela democracia, foram os que atacaram, quer dizer, foi um ataque interno. Mas o ponto... Na visão estratégica sempre eles tiveram. Não, mas essa visão é importante tanto para um para o outro, quer dizer, o objetivo sempre de um exército é um objetivo político. Deveria ser um objetivo da sociedade. Quer dizer, eles deveriam, em última instância, fizeram um erro, um pecado mortal com o que fizeram. Mas o meu ponto é, vamos pensar para onde, que Brasil que a gente quer construir, qual que é o melhor caminho para chegar lá. Ou seja, a visão geopolítica é fundamental, inclusive, para articular o mercado e o investimento. Em função disso, para que a gente tem o mercado de capitais? Vê as assimetrias que se tem no mercado. Se você vai hoje, a pessoa que vai te atender vai ser qualificada, tem que fazer um exame, um treinamento. Se te der um conselho errado, pode ser punida, pode até ser banida da profissão. Agora, se você vai pegar dinheiro emprestado, não. É um território livre, né? Quer dizer, vale qualquer coisa. Então você começa a ter distorções, quer dizer, você tem que começar a corrigir essas distorções por um lado e por outro começar a olhar mais para frente. Brasil, onde? Só para... É gostoso bater no Beluso, né? Não vou perder a chance. Ele falou, o câmbio está desvalorizado. O problema valorizado. Valorizado. O problema não é a taxa de câmbio em si. O que acontece? Quando você está numa cadeia produtiva global, o fato de você valorizar ou desvalorizar o câmbio não afeta muito, porque você é o grande produtor dessa parte da cadeia. Em troca, para você conseguir acumular recurso para poder investir em tecnologia, aprimoramento, para chegar chegar na cadeia... Nós estamos falando só especificamente... Porque chegou lá é fácil. Não. Não é só isso. Eu te dou um exemplo. Você vai produzir, um exemplo típico, vinho, né? O que você faz? Você vai comprar uma bebida importada tem o selinho em volta. Para quê? Para você pôr um custo na importação para dar mais competitividade ao produto local. Em vez de pensar diferente, olha, como é que a gente vai pôr o nosso vinho no mundo inteiro? O fator custo é essencial. Não, Roberto. fator custo é essencial. Estamos falando taxa de câmbio e integração. Não, sim, esse taxa é o ponto. de câmbio é fator custo. Se você está integrado, o que acontece? Afeta o custo de todos os países. Se você tem aquela ideia de que você tem que ter uma indústria nacional e competir com a indústria externa, aí o câmbio é fundamental. Então, ou você muda o modelo, ou você desvaloriza. Mas para mim, integrar uma cadeia internacional... Eu tenho aqui o custo do salário, eu tenho aqui o custo do imposto, eu tenho um conjunto de custos aqui que não pode ignorar. Então, se outro país produz a mesma coisa que eu produzo com um custo menor, eu não entro. Troça, se você me não, permite, mas é um problema de estratégia, é um problema de estratégia. Sim. Né? Quer dizer, o Brasil ficou afastado dessa transformação da economia global desde a crise da dívida externa. De Nós qual não conseguimos. Não, dos anos 80. Concordamos, né? Porque senão, como é que nós vamos explicar o fato de que o Brasil não conseguiu se integrar? A crise da dívida externa durou 12 anos, né? Foi uma coisa terrível, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de ter uma gestão fiscal eficiente, nós congelamos várias vezes o câmbio com congelamento de preços, foi um horror. Depois veio a coisa do Plano Real, né? Plano Real, continuidade da valorização cambial e a partir de 2003 nós voltamos a valorizar o câmbio de novo. Não, mas então, nós ficamos por fora. Então é o seguinte, você dizer
que para que nós nos integrássemos, principalmente numa economia que estava se transformando e que tinha a China como a principal exportadora de manufaturas no mundo, e a China de uma agressividade absurda, né, na exportação de manufaturas, você olha os preços dos manufaturados, o que aconteceu com eles? Eles despencaram, você sabe disso. Por quê? Porque é o efeito chinês. Então, a competição em preços voltou a ser importante. Se você, na verdade, tem custos muito elevados, tanto por exemplo, os salários brasileiros medidos em dólar, né, são caros se você comparados com o salário dos seus competidores. Eu vou dar só para uma pequena pausa para o segundo intervalo aí, Brasilianos.org volta daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a obra do economista francês Thomas Piketty, Capital no século XXI. Para o prêmio Nobel Paul Krugman, esse livro mudará a maneira como concebemos a economia e a sociedade até os dias de hoje. Vamos para essa última parte do programa, uma pergunta dos telespectadores. A pergunta é do Alberto Oliveira, de Belo Horizonte. Historicamente, a economia é regida por teorias que alternam liberalismo e uma participação maior do Estado. Com a crise de 2008, em decorrência da falta de regulamentação dos mercados, e agora esse livro que propõe uma maior intervenção do Estado, estaríamos voltados à predominância de ideias keynesianas? Eu queria ver com o Zé Carlos do Rio, também as estratégias nacionais, por exemplo, a questão dos BRICS. Eu queria que você falasse rapidamente do seminário que vocês montaram no Rio aí, e de que maneira que podem prosperar essa nova geopolítica mundial aí, Zé Carlos. Como principal resultado da conferência dos BRICS, dos intelectuais dos BRICS no Rio, quer dizer, chamada Conferência BRICS no século XXI, com participação de 5 intelectuais chineses, 4 russos, 2 indianos, 2 sul-africanos, quer dizer, bem representativa dos próprios BRICS. Duas coisas importantes. Primeiro, a ideia de uma articulação econômica global no âmbito dos BRICS, com o Brasil dentro mais a América do Sul. Né? A ideia de desenvolvimento de recursos naturais nacionalmente, quer dizer, industrialização local, né, com apoio do capital chinês, né, dos empréstimos chineses, coisas desse tipo. Quer dizer. Então, nós estamos desenvolvendo, dentro de um grupo de trabalho, as ideias em torno disso. Quer dizer, constituímos um grupo para pensar isso globalmente. Né? Outra coisa que eu acho importante é que nós aprovamos o que se chama o consenso do Rio, nisso do plano ideológico, que é uma espécie de resposta tardia ao consenso de Washington. Fundamentalmente, com a ideia é o seguinte: é importante o planejamento, ao contrário do que eles acham que o mercado vai resolver tudo, é importante bancos públicos de desenvolvimento, é importante algumas empresas estatais estratégicas. Né? Além disso, é importante a ideia de você fazer políticas fiscais anticíclicas. Quer dizer, nunca a ideia de que você não pode, de forma alguma, em nenhum momento, aumentar a dívida pública. Né? Em situação de recessão, em situação de retardo no crescimento econômico, é mais do que justificado você fazer déficit público, portanto, ampliar a dívida pública. Para isso que a dívida pública existe do ponto de vista macroeconômico. Essa questão do capital chinês, aí, a própria estratégia da China comporta, digamos, financiar a industrialização de matérias-primas aqui nos BRICS, ou a estratégia chinesa é um pouco mais exclusivista, digamos? Isso nós temos que, na integração com a China, nós temos que cuidar, na verdade, dos nossos interesses, porque essa industrialização, digamos, do setor de commodities, né? Porque não existe mais agricultura do final do século XIX, começo do XX, é a agroindústria, né? Esse setor, o que aconteceu no capitalismo foi que, na verdade, integrou, como disse alguém, a industrialização do campo, isso ocorreu. Então, você não pode separar, assim, de uma maneira analítica, imprópria, a agricultura e a sua demanda de insumos, o avanço, na verdade, nas formas de produzir, né?
você pode, na verdade, qualificar, aumentar o valor agregado daquilo que você produz, assim como é verdade também para o pré-sal, né? Então, o Brasil tem um horizonte, o Brasil vai ser, já é e vai ser muito mais ainda, né, o abastecedor do mundo em matéria, junto com a Argentina. Vou fazer uma concessão. Quebra o galho aí do Quebra o galho dele. O Brasil vai ser, na verdade, o grande abastecedor do mundo de alimentos, e energia também, né? de energia, de água, né? Então, o Brasil tem essas vantagens. Isso não vai depender dos chineses. Nós podemos fazer o acordo com os chineses em matéria de um acordo de investimentos, por exemplo, né, que é importante, usando o Banco dos BRICS, né? Mas nós vamos ter que cuidar disso estrategicamente, como ele disse, né? O que está faltando é nós olharmos isso do ponto de vista estratégico, olhar para frente. Vamos ver como é que nós vamos usar essas vantagens que nós temos e que são muito importantes. Bom, o programa Brasilianas.org sobre as ideias do economista francês Thomas Piketty, autor do livro Capital do século XXI, no século XXI, termina aqui. Eu agradeço a participação do ex-secretário de Política Econômica, Luiz Gonzaga Beluso, do ex-economista-chefe da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Roberto Trosser, do professor de Economia Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Carlos de Assis. Também agradeço a colaboração da jornalista Fernanda Balsalobre e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar participando do programa, enviando perguntas, sugestões, vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite.